Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Já estive nessas duas basílicas em Roma, são realmente muito imponentes, mostrando assim a grandeza da fé cristã católica, firmada por essas duas colunas da igreja São Pedro e São Paulo. E muito mais do que a bela igreja, a bela construção material, com toda a sua riqueza, o que temos que preservar é a nossa igreja interior, a nossa basílica, o nosso santuário interior. A primeira leitura apresenta exatamente esta preocupação, quando o rei pagão coloca algumas leis que levaria o povo a profanar a lei do Senhor e a profanar as suas próprias vidas. Diante da proposta de que se abandonasse a fé, as leis, a religião judaica, muitos sucumbiam à modernidade que trazia aquele rei pagão. Por outro lado, muitos continuavam fiéis à lei, ao templo, a se dedicarem exclusivamente a obedecer os mandamentos do Senhor. Essa reflexão reflete muito os nossos dias, do perigo das novidades que o mundo apresenta, nós nos deixarmos levar e nos contaminarmos através da impureza, da idolatria e da busca de prazeres neste mundo que irão levar à profanação do nome de Jesus em nossas vidas. Então, temos que ter consciência que a nossa fé será sempre provada. E a fé provada, ela mostrará se de fato nós temos convicção do que é viver a fé cristã e nós levamos o nosso corpo, que é o templo de Deus, à pureza, à busca da santidade de vida. Mas tenhamos consciência que todos nós estamos sujeitos à fraqueza. Mas o que nós não podemos é nos acomodarmos na fraqueza, ou seja, fazer da fraqueza, do pecado, o nosso projeto de vida. Então precisamos olhar para a atitude daquele cego que simboliza cada um de nós. Quando ele vê Jesus, ele grita para que Jesus tenha piedade dele. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus pergunta o que ele quer. Será que com tantos problemas que nós passamos, com tantas situações difíceis nas nossas vidas, quando Jesus pergunta para nós o que nós queremos, nós sabemos responder para ele? O cego falou sem convicção: Senhor, que eu volte a ver. Esse volte a ver do cego simboliza em nossas vidas o retorno com toda a fidelidade aos mandamentos, à palavra de Deus, a Eucaristia que comungamos, porque muitas vezes profanamos todas estas realidades de salvação que Deus nos oferece, porque ficamos cegos e seduzidos
pelos atrativos do mundo, como nos vai dizer a primeira leitura de hoje. Que hoje, na festa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, esses dois grandes testemunhos que passaram por tantas perseguições, por tantas tribulações, preferiram entregarem suas vidas antes de profanar o templo de Deus, que era o corpo de cada um deles. Queridos irmãos e irmãs, a luta, a batalha não é fácil, mas se nós vivemos de fato a nossa fé em Jesus Cristo, tudo poderá ser vencido, porque Deus é a nossa força. E fortalecidos com a graça de Deus, vamos curar-nos das nossas cegueiras e começarmos a partir daí, vemos de verdade uma vida de fé autêntica, proclamando Jesus como Salvador das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.